Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. O mercado de títulos isentos de imposto está reencontrando seu equilíbrio após diversas mudanças que mexeram com a sua oferta e demanda neste ano. A tributação de fundos exclusivos levou ao aumento da procura por eles, enquanto restrições a lastros das LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, impostas pelo Conselho Monetário Nacional, diminuíram a oferta desses títulos. Para analisar os impactos dessas mudanças na atratividade dos títulos e quais são os riscos e oportunidades neste momento, recebemos Odilon Costa, estrategista de renda fixa e crédito privado do grupo SWM, e Ramon Couser, sócio especialista em renda fixa da Valor Investimentos. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Queria que a gente começasse falando sobre LCI e LCA, que virou um monstro aí no mercado, chegou a quase 1 trilhão, mais de 900 bilhões aí em lastros no mercado, e era um dos títulos queridinhos, ainda é, né, um dos títulos queridinhos de todos os investidores. Após a mudança da resolução CMN, a previsão, segundo algumas estimativas, é que o estoque se reduz em cerca de 35% aí ao longo dos próximos meses, com as restrições de emissões de lastros, né? Tanto em agronegócio como em imobiliário. Qual que está sendo o impacto do mercado ao vencer esses títulos aí? O que está acontecendo? Deve ser reduzido por isso mesmo? E o que os investidores estão fazendo? Eles estão conseguindo encontrar a quantidade de títulos que eles querem ou realmente já está ficando restrito? Odilon, acho que você pode começar essa. Vamos lá. Acho que a resolução ela foi um choque para o mercado. Acho que o mercado sabia que existia alguma coisa relacionada ali à mudança da regulamentação dos CRIs e CRAs, mas houve uma surpresa muito relevante quando houve ali a mudança da regulamentação das LCIs e LCAs. Acho que o primeiro grande impacto é, primeiro, sobre as novas captações de LCIs e LCAs, né? Os bancos eles precisam ter lastro para poder captar esse tipo de aplicação, para poder emitir esse tipo de aplicação financeira, e a restrição das novas dos lastros trouxe aí uma incerteza muito grande para as instituições financeiras, né? Acho que com os lastros mais reduzidos, as emissões elas ficam mais limitadas a bancos que têm uma participação mais relevante no agronegócio e no setor imobiliário, como lending activity ali, atividade de empréstimo. E a gente viu, pela ótica do investidor, uma outra mudança, que foram ali as reduções, o aumento dos prazos de carência, né? Acho que muitos investidores usavam esse instrumento como se fosse um caixa isento, né? Então, após 3 meses você tinha liquidez diária, e esse instrumento ele passou a ser parte ali do componente, da parte do portfólio que, na nossa visão, é aquela aplicação já pós-fixada, né? Ela deixa de cumprir aquele papel de caixa nas carteiras. Então, o que a gente observou de fevereiro para cá foi uma queda do estoque de LCIs e LCAs, ele vem caindo gradualmente. Acho que no primeiro mês, ali, segundo mês, entre fevereiro e março, ele caiu uns 15, 20 bilhões por mês, né? Então foi uma queda mais expressiva, mas de certa forma o mercado já está se reajustando a essa realidade. A gente tem muitos vencimentos para acontecer, então a queda do estoque lá vai ser gradual, mas o estoque tem mostrado alguns sinais de estabilidade, ou seja, o mercado tem a demanda por esse tipo de produto ela continua, mas é claro que acho que os investidores, de forma geral, já passaram a ver esse instrumento como algo que cumpre um papel diferente da carteira e não mais aquele papel de caixa isento que ele cumpria antes. Acho que, corroborando com o que o Odilon falou, na ótica do investidor, é justamente esse o ponto mais relevante. As LCIs e as LCAs elas tinham uma carência de 90 dias, né, na regra anterior. Então, aquele investidor ele se programava, né, com aquele investimento como um caixa mesmo. Ele já pensava, né, 90 dias ali já vai se tornar líquido, né? E agora, com essa mudança para a LCI para 12 meses e a LCA para 9 meses, né, os pós-fixados, muitos investidores passaram a se readequar, né, ajustaram o seu portfólio de investimentos. Então, alguns falaram, pô, eu vou aumentar minha participação no CDB de liquidez diária, e uma outra pequena parte eu posso destinar aí para um período um pouco mais longo,
Mas a redução, sim, dá para perceber que ela vem acontecendo de forma gradativa. Com o tempo, esses ativos vêm vencendo nas carteiras dos clientes e, consequentemente, outros ativos começam a tornar mais atrativos, tentando buscar como uma solução. O mercado secundário que nós falamos, né, eles passaram a ser mais ativos, porque você pode pegar LCIs ou LCAs que já tem uma liquidez, que já passaram essa carência, e ele pode se tornar um investimento de liquidez diária para aquele portfólio do investidor. Em relação às taxas, elas ficaram mais ou menos atraentes? Teve alguma mudança por conta disso? Em relação às taxas, a gente vê os mesmos parâmetros, né? O que vai mudar realmente, de fato, uma taxa de um emissor que nós falamos, né, é a qualidade de risco daquele ativo, né? Então, as grandes instituições continuam mantendo e praticando as mesmas taxas, e os bancos que no mercado nós falamos, os bancos de médio porte, continuam mantendo umas taxas maiores em relação aos grandes bancos, por um intuito de captar realmente aquele valor para fazer o funding para a sua estrutura. São títulos ainda interessantes, então, em relação ao seu risco, retorno, devem estar nos portfólios? Olha, eu entendo que eles ficam menos competitivos no relativo, né? Acho que algumas provocações que a gente fez para os nossos investidores, né, foi realmente de olhar outras oportunidades curtas, talvez não com o mesmo nível de liquidez ali de curto prazo, mas para o cliente realmente segregar o caixa dele do que realmente a aplicação financeira, né? Existe uma confusão ali quando a gente compara os pós-fixados com caixa, né? O pós-fixado ele tem que render um pouco mais do que o CDI, é quase por definição. O quanto ele vai render depende da relação risco-retorno que você procura, né? E uma LCI que paga aí 97%, 98% do CDI, isso significa 115, 120 não isento. Então, você tem que buscar uma relação risco-retorno em outras classes para suprir isso. A gente percebeu uma queda de taxas nas LCIs e LCAs que os bancões ofereciam, né? Não foi uma queda tão substancial, mas hoje, por exemplo, um cliente que está num banco do Brasil, ele não acha mais uma LCA com tanta facilidade a 99 do CDI, ainda que seja com liquidez após 9 meses. Então, ele realmente, os outros produtos ali de liquidez em crédito, né, assim, um fundo D1, um fundo D30, eles ficam no relativo mais competitivos vis-à-vis esses produtos isentos convencionais. Então, assim, a gente viu uma maior competição, uma briga mais justa entre as LCAs, LCIs e outros produtos, o próprio CDB de liquidez diária, né, como o próprio Ramon comentou, mas os investidores que de fato conseguiram ali entender o que é caixa e o que não é caixa, começam a olhar outras classes de ativos também, né? Então, acho que o principal destino desses recursos tem sido ali o mercado de crédito privado, né? Seja via fundos ou seja diretamente. Quem também teve diminuição e restrição nos lastros foram os recebíveis, né? Os CRI e os CRAs. O que exatamente aconteceu nesse mercado? Qual está sendo o impacto? Era um mercado que estava sendo muito acessado também por pessoas físicas. Elas estão sentindo a falta de oferta ou não teve também tanta queda de oferta como a gente viu em LCI e LCA nesse sentido? Acho que, Ramon, você pode começar essa. Essa resolução do Conselho Monetário, né, que veio em fevereiro, ela, na verdade, eu gosto de falar que ela foi um puxão de orelha no mercado, né? Porque algumas instituições estavam procurando brechas, né, para emitirem esses ativos CRI e CRAs, né? Então, o governo autuou, vamos botar dessa maneira, nessas emissões, porque alguns bancos já estavam emitindo até CRI de aluguel, né, que a gente falava, né, no mercado, e começou a perder-se um pouco a justificativa do que esses ativos foram criados, né? O CRI e o CRA, né, foram fomentados justamente para expandir tanto na área de imóveis e tanto na área do agronegócio. Então, essa nova resolução
vem diminuindo, claro, e as emissões. E o que chama a atenção é que apenas as grandes instituições desses segmentos que estão ainda emitindo esses ativos. Então, a gente vê no setor de proteína grandes frigoríficos, e no setor de shoppings e no setor imobiliário ainda essas grandes instituições fazendo essas ofertas. Sim, diminuiu, vem diminuindo, não de forma significativa, né, mas ainda algumas emissões que estavam no pipe da CVM continuaram, né, mas houve sim uma certa diminuição, tá? E o mercado que realmente anda bastante aquecido é o que a gente fala das emissões antigas, que é o mercado secundário, tá? Mas acredito que essas novas regras impostas pelo Conselho Monetário já devem ser sanadas e a gente acredita que as emissões devem, nesse segundo semestre, estarem voltando aí com mais força para o investidor. Acho que esses são ótimos pontos, né? Acho que um outro ponto é a questão da concentração de emissores. Então, realmente, os CRIventure, né, e os CRAventure que haviam antes, que se beneficiavam ainda dessa deturpação do lastro, né? Então, eram empresas da cadeia do agronegócio, CRIs e CRAs emitidos por instituições financeiras. De fato, eles desapareceram, né? Mas a gente vê muito mais dos mesmos emissores voltando ao mercado, né? Acho que o mercado, de certa forma, ele continua muito conservador por conta dos eventos de crédito do ano passado e também das taxas reais bastante elevadas. Então, assim, eu acho que o mercado continua muito concentrado nos nomes AAA, AA+, nomes conservadores sob a ótica de crédito, e isso casa, né, quando a gente fala do agronegócio, por exemplo, que já é, por natureza, um setor mais cíclico, com os grandes emissores, né? Então você vê aí uma concentração de JBS, BRF, Marfrig, shopping centers, eventualmente uma ou outra empresa um pouco diferente, mas a gente vê, principalmente no mercado primário, essa concentração de emissores, mas de fato o nível de atividade no mercado secundário de CRIs e CRAs ele cresceu bastante, né? Então assim, hoje para você buscar uma carteira diversificada, setorialmente falando, você tem que ir um pouco além do mercado primário, né? Seja buscar isso via debêntures incentivadas, por exemplo, mas se você quer um pouco mais do que a infraestrutura e esses grandes conglomerados ali do imobiliário e do agronegócio, você vai ter que recorrer ao mercado secundário, né? Acho que um outro ponto é que essa vinda mais proativa ao mercado secundário fez os players, né, principalmente do wealth ali, do mundo de assessorias de investimentos, a serem mais proativos, né? Não ficarem tão atrelados ali historicamente ao pipe de ofertas, mas olhar o mercado secundário como realmente uma fonte importante ali de alternativas de investimentos para os investidores. Perfeito. E você está comentando sobre o conservadorismo do mercado, né? Após eventos de crédito e depois dessas restrições aí. Como é que estão as taxas no mercado? Teve alguma mudança significativa? Elas foram comprimidas? Elas estão interessantes? Como é que vocês estão analisando o risco-retorno aí desse tipo de papel? Essa é uma pergunta muito importante, né? Acho que a gente teve uma demanda muito relevante dessa saída de LCIs e LCAs para o crédito privado. Acho que a classe de ativo mais próximo do crédito bancário é o crédito corporativo. Então, natural que o investidor ou ele foi para o caixa de uma vez ou ele foi para o crédito privado. Então, a gente teve uma grande demanda por ativos de crédito corporativo, seja via fundos ou seja diretamente. Então, muitos fundos de investimento começaram a captar recursos novamente, né? A gente viu uma expansão muito grande dos fundos de debêntures incentivadas, aqueles que são D30, são abertos, e também dos demais fundos de crédito corporativo, que são atrelados ali ao CDI, debêntures convencionais. E também vimos uma demanda muito forte pelos ativos isentos, né? Então, acho que uma coisa retroalimentou a outra. Quando a gente fala do mundo de debêntures incentivadas, para quem está investindo em fundo, você olha retroativamente a cota, vê a cota indo muito bem, porque o prêmio de crédito desses papéis está comprimindo, então teve uma captação muito relevante. E para os investidores, né, acho que o investidor pessoa física, diferentemente do institucional, ele olha o mercado de crédito de uma forma um pouco diferente, né? A gente olha quanto o título público paga, se isso é atrativo ou não, e quanto além do título público o prêmio de crédito é remunerado, né? Acho que diferentemente de 2023, ali que a gente via um título privado pagando IPCA mais 7, hoje a gente vê um título privado pagando IPCA mais 6,5 para um AAA.
Só que a composição desse prêmio é totalmente diferente, porque antes você tinha uma NTNB, né, o título público pagando IPCA mais 5,80, IPCA mais 6, com um prêmio de 100 bips num AAA, e hoje você vê o mesmo AAA nesse IPCA mais 6,5, com o título público pagando IPCA mais 6,20, 6,30, só que com um prêmio de 20, 30 bips. Então, assim, para o investidor pessoa física, ele não percebe muito a diferença, talvez ele possa sentir mais falta do IPCA mais 7 do que reclamar do IPCA mais 6,5. Porém, a gente viu um fluxo muito grande de demanda nos primeiros dias, né? Acho que tanto no mercado primário como no mercado secundário, acho que parecia que o crédito isento era a última bolacha do pacote no D0. A gente continua vendo spreads mais comprimidos, né? Principalmente nos nomes mais óbvios. A gente teve uma compressão geral, todos os nomes, de forma geral, comprimiu o spread de crédito. Só que num primeiro momento, os nomes AAA tiveram uma maior compressão no relativo, depois os AA foram acompanhando, e os flat, né, dado até a conjuntura macroeconômica atual, eles fecharam um pouco, mas no relativo eles estão mais abertos do que antes, né? Então isso mostra duas coisas, né? O mercado tem uma demanda relevante por isentos, mas ainda tem muito esse viés conservador, né? Vamos preferir o óbvio, fazer ali o pretinho básico, em vez de fato tomar risco, onde sair de um IPCA mais 6,5 AAA para um IPCA mais 7, 7,5, talvez AA, a flat, talvez hoje não justifique tanto. Então o mercado tem essas duas facetas atualmente. Perfeito. E Ramon, como é que vocês estão vendo a atratividade dos CRIs e dos CRAs? E se talvez seja mais interessante acessá-los diretamente ou via fundos, né? Fundos imobiliários, FIAGROS. Essas classes todas vocês estão achando interessante? Está na alocação no momento, diretamente, via fundos? Com uma excelente alternativa, a partir do momento que você vai estar terceirizando, né, a gestão, né, vai ter uma equipe totalmente competente que vai estar fazendo as escolhas dos ativos, você vai estar mitigando riscos, tá? E você vai estar de uma forma extremamente diversificada na carteira, com vários ativos, e você pode entrar com aquela fatia de IPCA+, né, que grande parte desses ativos são indexados ao IPCA+, então o investidor pode adicionar esses fundos à carteira. E eu acho que é um excelente começo, uma excelente alternativa, dado que quando você compra diretamente um crédito privado, né, um crédito corporativo, você fica no risco daquele ativo, né? Então, é uma excelente saída e esses fundos estão com performances, né, extremamente atrativos, né, dado uma vez que é um veículo também que não tem o que a gente chama de come-cotas também e deve compor a carteira do investidor perfeitamente. Você concorda? Os fundos, e aí também falando mais especificamente dos FIAGROS, né, e fundos imobiliários, né, que compram CRI ou CRA, são alternativas interessantes nesse momento em que é difícil o investidor, talvez pessoa física, analisar o risco e retorno aí desses papéis? Olha, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque eu acho que tem 3 nichos aqui que vale a gente entrar, né? Acho que um ponto o Ramon bem pontuou, né? Assim, para papéis mid-grade, high yield, talvez valha a pena você sim delegar o trabalho para uma gestão mais profissionalizada. Acho que faz muito sentido, você não consegue diversificar tanto sozinho, né? Especialmente quando a gente fala de papéis que têm mais risco de crédito, que precisam de um acompanhamento mais próximo. Mesmo dentro da infraestrutura, a gente tem os papéis de projeto, né? Os project finance, que precisam ser avaliados individualmente, e não necessariamente você encontra ali a quantidade de informações necessárias para fazer uma avaliação sozinho. Então, nesses casos, sim, é muito pertinente você delegar, terceirizar isso. Mas para os high grade, né, os AAA, os AAAs ali que a gente encontra tradicionalmente no mercado primário e secundário para as pessoas físicas, o que a gente tem percebido são 2 momentos, né? Acho que um é o do mercado primário, muitas das ofertas elas foram precificadas olhando para trás, então assim, o preço das ofertas primárias hoje ele é pior do que no mercado secundário em grande parte, porque essas ofertas elas foram precificadas em maio, junho, talvez abril, enfim, algumas ofertas demoram um pouco mais do que as outras, então assim, a atratividade do mercado secundário ela ficou maior,
E o que a gente percebeu é que, como as tesourarias dos grandes coordenadores eles aceleraram o ritmo das ofertas por conta das mudanças de enquadramento, a gente teve a saída do setor de óleo e gás, por exemplo, das debêntures incentivadas, a gente consequentemente viu um inchaço das tesourarias dos ativos isentos. Então, assim, hoje, por exemplo, as tesourarias elas estão encarteirando um percentual dessas ofertas maior do que o ótimo, né? Normalmente a gente está falando de uns 60, 40, 70, 30 na mercado de tesouraria, e hoje esse número ele diminuiu um pouco, né? Então, muito por conta do excesso de ofertas. Então, pontualmente, nós encontramos papéis que são AAA no mercado secundário, com taxas muito superiores a pares no mercado secundário, emissões recentes, por exemplo, que hoje são negociadas com um spread over maior do que o da emissão, e maiores do que no mercado primário. Então, assim, acho que para quem está começando a engatinhar nesse mundo de crédito high grade, acho que a grande dica é não tenha pressa para alocar, não se apegue a ofertas primárias ainda, porque pontualmente tem surgido muitas oportunidades no mercado secundário em função desse descompasso aqui entre tesourarias e mercado. Agora, para o mercado high yield mesmo, de fato, vale a pena delegar, mas acho que uma dica, né, para quem está olhando FIAGRO, FII, os mesmos FIINFAs, acho que tem 2 pontos que precisam ser olhados, né? Uma não basta eu simplesmente terceirizar a minha gestão, eu tenho que delegar a minha gestão para alguém que eu tenha uma boa confiança, né? Acho que a gente viu aí no mercado de FIAGROS muitas operações irem por água abaixo, acho que foi uma experiência nova do mercado, pisar fora da Faria Lima e colocar o pé na terra e de fato olhar essas operações. Então, assim, são empresas que têm menos governança, menos acesso ao mercado de capitais, então tem sido uma curva de aprendizado mesmo para os gestores. Então, assim, você tem que avaliar o risco de crédito do fundo que você está investindo. Então, algumas premissas básicas, a carteira do fundo é bem diversificada, está bem diversificado geograficamente, setorialmente. E o agronegócio é um bicho amplo, né? Ele tem muitas coisas dentro dele e muitas correlações de riscos. A gente viu isso recentemente com essa questão de soja, milho. E o outro ponto é a questão de preço, né? A gente viu assim, a gente teve saída de bancários, entrada em crédito corporativo high grade via fundos e títulos diretos, e também muito desse dinheiro das LCIs e LCAs, eles também fluíram para os fundos listados, né? E a gente também tem que olhar o valuation desses fundos, tá? Assim, acho que eu posso investir numa carteira com excelentes ativos, mas a que preço? Né? A gente viu alguns FIINFAs que, por exemplo, quando você olha a TIR dos papéis que ele carrega na carteira, seria um IPCA mais 7. Mas quando você olha a TIR do fundo, considerando a cota mercado, ele paga IPCA mais 5 isento. E a gente tem 3 ou 4 casos, eu não vou citar nomes específicos aqui, que você corre um risco de crédito baixo / intermediário, mas tem uma remuneração pior do que uma debênture da Petrobras, que é um dos nomes mais óbvios aí que a gente vê no mercado de AAAs. Então, valuation importa, e para quem você delega aí a sua carteira de crédito privado também importa, né? Então, assim, acho que tem bastante coisa a ser explorada aí nesse mundo de fundos listados e não listados, né? Perfeito. Vocês já comentaram bastante aqui, né, sobre as debêntures incentivadas, né, que é outro título isento aí. Parece que todo mundo foi atrás, né, como vocês falaram, com a restrição de lastros de LCI, LCA, CRI, CRA, que a gente comentou aqui. Chegou a sair no mercado, inclusive, títulos com Bs carecas, né, que o pessoal fala do mercado, até sem prêmios de risco. Tamanha a demanda aí por esse tipo de papel. Já acalmou o mercado? Esses títulos já estão bem precificados, e queria também entender de vocês como foi o impacto dessa outra mudança, né, que as debêntures incentivadas passaram, né, tem uma mudança aí de emissão também para tornar mais fácil, também garantir que está sendo feito realmente projetos de infraestrutura. Não falta mudanças aí. Se isso estaria também impactando de certa forma aí nos processos desse tipo de papel ou não? O governo, né, o Conselho Monetário, né, conforme a gente veio falando aqui, ele veio fazendo um pente fino, né? Se aquele emissor quer captar aquele recurso, né, se aquela instituição, ela tem que fazer aquele projeto para fomentar ou a infraestrutura, ou o agronegócio, ou o setor imobiliário, né? Então, assim, houve, só indo das Bs carecas que você falou, né? Eu acho que teve 2 fatores que foram primordiais para isso acontecer, né? A diminuição das ofertas e, ao mesmo tempo,
um fato que chamou muita atenção foi a cobrança do come-cotas dos fundos exclusivos, onde grandes fundos começaram a destituir, se tornando fundos para fundos abertos, né? E foram no mercado onde tinha um espaço, vamos botar dessa maneira. Então, esses ativos foram extremamente bem demandados por grandes fundos e por investidores também, uma vez que as LCIs e LCAs também passaram por essas restrições, tá? Então, mas a gente acredita que vai ter uma normalização dessas taxas, né, daqui em diante. Ainda não começou, ainda não está exatamente normalizado. Assim, depende um pouco também do emissor que vai estar fazendo, né? Que é aquela análise que cabe ao assessor, né? À instituição, né? A escolher os ativos, tá? Mas, assim, a gente acredita que esse mercado vai voltar de forma bem aquecida, né? Uma vez que tem esses pormenores, até os escritórios de advocacia, né? Tem que fazer todos os diligências para fazer as ofertas e aprovações dos ministérios, né? Então, assim, a gente acredita que vai ter espaço para esses ativos voltarem com força total nesse segundo semestre. O que a gente viu, assim, acho que tem duas dinâmicas diferentes, né? Do mercado primário e do mercado secundário. No mercado secundário, ele chegou num piso de spread de crédito ali em fevereiro. Na hora, né? A gente caiu de... A gente já vinha tendo uma queda de spread de crédito que era pré-regulamentação, e a gente chegou ali no floor ali do spread de crédito por esses motivos mais técnicos, inclusive a questão dos fundos exclusivos, ali em fevereiro. Né? De fevereiro para cá, a gente viu os spreads praticamente estáveis, com leve viés de abertura, acho que foi o mercado se ajustando, mas uma abertura muito marginal, né? Saiu de 55 over B para algo próximo de 60 over B. Acho que os spreads, especialmente para os nomes mais óbvios, ele vai seguir estruturalmente mais comprimido. Acho que o movimento dos fundos exclusivos ele foi o one-off, ele já aconteceu. O pessoal ali em abril pagou o IR dos fundos, destituiu os fundos ou converteu esses fundos num fundo exclusivo de debêntures incentivadas, e daqui para frente segue o jogo, né? Isso já aconteceu. Agora as LCIs e LCAs não, isso vai ser um fluxo contínuo de dinheiro, mas obviamente que o mercado também tem seus limites, né? Então a gente teve essa questão dos spreads estáveis, mas também muita captação na indústria de asset, então não só as pessoas físicas, mas os institucionais começando a lucrar bastante, mas a gente começa a ver um arrefecimento na demanda por títulos isentos, não que está diminuindo, tá? Do lado da pessoa física continua muito ativa, mas muitos gestores de crédito colocando o pé no freio, porque se eu for colocar 20 over B num nome, como é que eu vou alocar num 20 over B para sempre se o caixa queima na mão do gestor? É o carrego do fundo menos administração. Se eu cobro 0,60 no fundo, não posso investir num papel que me paga 20 over B. Então a gente está vendo um reequilíbrio de oferta e demanda. As tesourarias colocaram o pé no acelerador. A gente chegou a ver, principalmente em março, ali, abril, algumas ofertas carecas. Acho que os bancos também exageraram um pouco. Continuamos vendo algumas ofertas, talvez não com carecas, mas 5 over B, com algum deságio ali por trás dos bastidores. Então, assim, a gente teve uma Rumo que foi careca, mas na verdade tinha um deságio de 15 bips, enfim. Então a gente começa a ver os spreads do mercado primário voltando pontualmente. Não acho que não vão voltar para o mesmo patamar de antes. Acho que 60, 80 over B para um nome AAA ali, puro sangue, acho que não vai acontecer tão cedo. Mas a gente começa a ver alguma reticência dos investidores em tomar ofertas com spreads tão comprimidos, né? Principalmente na ponta institucional. Então eu acho que os spreads de crédito eles vão se ajustar tanto no mercado primário como no secundário, talvez um pouquinho para cima, mas agora que também os fundos, enfim, eles estão captando, mas num ritmo mais normalizado, não era aquele frenesi de captação, porque, de novo, aquela cota extremamente atrativa que aconteceu ali em fevereiro, março, por conta do fechamento de spread, ela já aconteceu. Então o investidor ele já está vendo o carrego do fundo dele no IPCA mais 6 e o fundo está rodando o carrego, ele não está rodando carrego mais o fechamento do spread. Então, assim, existe um otimismo, né, com relação ao mercado, captações vão seguir à tona, spreads vão seguir estruturalmente mais comprimidos, mas a gente vê essa normalização. Talvez os spreads voltem ali uns 10 ou 15 bips para cima, olhando daqui até o final do ano, mas quando a gente fala do mercado primário, muitas ofertas tiveram esse pipe mais acelerado por conta das regulamentações, das resoluções, assim,
mas agora a gente também tem alguma incerteza em relação ao segundo semestre. Acho que o pipe vai ser acelerado, mas existe toda essa questão dos trâmites ali junto às portarias, né? Tanto para as debêntures incentivadas como de infraestrutura, porque, enfim, basicamente a gente tem o dever ali de categorizar cada oferta em cada um dos ministérios, né? Cada ministério tem sua portaria para dizer quais são os emissores, como é que pode, como é que não pode, tem incerteza em relação à outorga, que é muito importante em alguns setores regulados, mas de forma geral, assim, o pipe vai seguir acelerado, né? Se o pipe não seguir acelerado, o mercado secundário vai seguir acelerado, né? Então, mas eu vejo hoje um equilíbrio mais saudável entre oferta e demanda de isentos do que eu vi ali em fevereiro ou março, por exemplo, que estava totalmente descompassado. Perfeito. Para a gente complementar isso, como você falou, né, Odilon, para a gente ter um mercado tá funcionando bem, tem que ter uma oferta e demanda equilibrada. A demanda a gente está vendo que está bombando, né? Todo mundo quer e sempre quis e sempre quererá os títulos isentos. Nessa parte da oferta que, como você acabou de comentar, teve a mudança com as debêntures incentivadas, né? Vão passar aí por novas normas na portaria. Os CRIs e os CRAs também passam agora para essa restrição de lastro. Vocês estão falando que estão otimistas aí com o pipeline, mas já é para esse próximo semestre? Esse semestre a gente pode esperar uma emissão maior de CRI, CRA, debêntures incentivadas, ou talvez fica para o semestre seguinte? Também teve a questão de que a taxa de juros está um pouco maior do que era esperado, né, anteriormente até o fim do ano. Isso muda alguma coisa, Ramon? Olha, assim, até um ponto importante, muitas empresas elas precisam vir a mercado para se refinanciar, né? Para reperfilar a dívida e tudo mais. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter espaço para novas emissões, ou até mesmo as empresas mesmo, elas, de alguma maneira, elas vão acessar o mercado, tá? Para realizar essas novas emissões. E eu acredito que o mercado esteja e vai estar aquecido para isso, porque é uma pauta muito importante também, né? O setor imobiliário ou de infraestrutura para o próprio governo também, né? Então, isso é bom para todos os lados, né? Isso é bom para o investidor, que ele vai ter acesso a um produto isento, é uma outra alternativa de investimento, é uma forma de ajudar as empresas a se financiarem no longo prazo. Isso é bom para o governo, né? Infraestrutura, é emprego na veia, vamos botar assim, né? E é bom para todos. Então, assim, a gente está com a expectativa boa, conforme o Odilon falou, as portarias, acho que o governo vai procurar se readequar agora com essas novas emissões, se ajustando a essas novas regras impostas pelo Conselho Monetário Nacional, conjunto de suas portarias, e acredito que o mercado vai continuar aquecido, sim, tá? Principalmente para a crise de CRAs, debêntures de infraestrutura, sim. Tá? Acho que o pipe sempre vai ter muita demanda, né? Assim, se a gente for pensar no que o mercado carece de investimentos em infraestrutura no Brasil, acho que é meio que chovendo molhado, né? A gente está renovando os contratos de concessão de distribuição de energia aí nos próximos meses, né? Vai sair o detalhamento das regras de renovação dos contratos, tem investimentos infinitos em água e saneamento, então muitos projetos têm saído e tem um pipe enorme, né? Agora que a gente está nessa segunda safra de licitações de projetos de saneamento, geração distribuída, que tem sido um novo segmento extremamente relevante. Então, acho que é basicamente colocar as regrinhas do jogo na mesa. Tem essa questão das consultas públicas, é um trâmite meramente burocrático, ao nosso ver, mas o pipe tende a seguir acelerado, sim, né? Acho que o número que a gente tem muito em mente é que, assim, olhando para o vis-a-vis do ano passado, a gente deve terminar o ano considerando apenas títulos isentos com algo próximo de 20% a 30% a mais do que a gente viu no ano passado. Lembrando que segundo semestre, tradicionalmente, também é sazonal que você tenha mais emissões, né? As empresas querem terminar o ano com um balanço bonito, refinanciado, ali, terminar aquela DF do ano fechado já com passivo reperfilado, ou mesmo com uma liquidez maior. Especialmente agora que a gente está vindo de um ano eleitoral, então isso acaba trazendo algumas incertezas, ainda que pós-eleitorais. Então, acho que é natural que a gente tenha um segundo semestre bem ativo, né? Então, os coordenadores
As tesourarias, por mais que elas já estejam bastante aí, lotadas de ativos, elas abrem um pouquinho mais o bolso para esses ativos entrarem. Então, acho que eu continuo vendo um pipe bastante ativo. Talvez tenha esse pequeno soluço ali no meio do caminho. As ofertas que já foram, elas já foram, mas o pipe, com certeza, ele vai seguir bastante atrativo, tá? Com alguma incerteza no curtíssimo prazo, mas eu vejo o segundo semestre bem ativo também, tanto em primário como secundário. Agora, se o mercado vai tomar tanto aquele primário como com o mesmo ímpeto que ele tomou há 3 meses atrás, acho que agora essa é uma história para depois, né? Com certeza. Odilon, Ramon, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Acho que foi uma discussão super rica. Quero terminar com uma última perguntinha, mas para vocês responderem assim, em uma frase. O que vocês acham que essas mudanças todas também significaram para o desenvolvimento desse mercado, né? O mercado de títulos isentos, ele tem um propósito que é fomentar algum setor, né? Alguma indústria específica. No caso, a gente falou bastante aqui do setor imobiliário, do agronegócio e de infraestrutura. Isso foi um passo importante, assim, para o Brasil, para o mercado? Foram algo que deu para esclarecer coisas? O que você acha, Ramon? Desse setor, a gente vê, né, que o que mais começou, né, lá no começo, né, que foi o setor de construção civil, né, e foi os CRIs, né, tanto é que veio os CRIs, né, depois veio os fundos imobiliários, eu falei, opa, dá para transformar isso também para o agronegócio, né, então veio as LCAs e veio os CRAs, opa, dá para fazer isso para a infraestrutura. Então, assim, eu acho que esse veículo, né, ele é sensacional para a economia como um todo e para o investidor. Assim, eu acho que só vem agregar, né, aí para a economia como um todo. Então, assim acho que são produtos, que são veículos maravilhosos aí para todo mundo, né? Para a pessoa física, para o investidor, para os fundos, até a gente acabou nem falando, né? Mas até os fundos de pensão também estão olhando muito forte essa indústria de infraestrutura, né? Estão se adequando para acessar esse mercado. Então, assim, eu acho que todo mundo tem a ganhar e, claro, é uma alternativa muito boa para o investidor. Eu tenho uma opinião similar, né? Eu acho que é muito importante você ter ativos que a conta feche para todo mundo, né? A empresa capta mais barato, o investidor tem uma rentabilidade similar ou, em muitos casos, superior a de ativos não isentos. Então, isso torna atrativo para todo mundo, né? Então, e você consegue destinar esses títulos ao seu verdadeiro propósito, que é fomentar a economia, né? Acho que os lastros estavam sendo deturpados, né? Em alguns casos, haviam alguns exageros. Tem muita regra que ainda está mudando, né? Tem algumas incertezas, a gente nunca sabe o que vai mudar, né? Mudou tanta coisa de uma forma tão dinâmica esse ano, mas eu continuo vendo os títulos com bastante otimismo, né? Acho uma pena que eles representem uma segmentação no mercado de crédito. Seria muito bom se o crédito fosse como bolsa, onde institucionais, pessoas físicas, varejo, enfim, todo mundo negociasse os títulos num ambiente só, mas a realidade não é essa. Então, assim, dado que nós temos a nossa realidade do isento e não isento, eu entendo que os isentos sejam uma oportunidade de investimentos bastante atrativa para os investidores, né? Mas acho que essa compressão dos prêmios também, acho que uma última reflexão, também faz o próprio investidor pessoa física ponderar, né? Acho que mais do que não pagar imposto, é comparar o retorno do seu investimento nos ativos isentos e não isentos e ver se de fato essa vantagem em não pagar imposto existe, né? Às vezes pagar imposto pode ser um bom negócio. E em março ali isso ficou muito claro, né? A gente chegou a ser muito ativo no mercado de debêntures institucionais porque havia uma lacuna, né? Então a gente via ali alguns nomes pagando muito bem. Então acho que a reflexão é muito bom fazer o bem para a economia e ter uma boa rentabilidade, mas assim, a rentabilidade boa, ela vem de uma boa relação risco-retorno, pagando ou não imposto, né? Então acho que tem que fazer um pouco de conta em cima de tudo, né? Assim como era conveniente carregar uma LCA isenta, ter caixa isento era muito bom, agora eu preciso realmente olhar o meu portfólio com uma forma mais ampla, ativos isentos, não isentos, listados, fundos, e realmente ver aquilo que me oferece uma melhor relação risco-retorno, né? Mas fico feliz de ver a gente aí fomentando setores estratégicos da economia, né? Seja com ativos isentos ou não isentos.
Super agradeço a presença de vocês. Foi ótima a nossa discussão, hein? Nós é que agradecemos. Obrigado. Agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!